Pessoal, eu vou fazer aqui uma lista aqui, só para a gente começar a discutir um problema que é discutido de forma muito superficial, tanto no Rio de Janeiro quanto no Brasil, de uma forma geral. 2011, que é um marco, né, do século XXI, as chuvas na região serrana do Rio mataram diversas pessoas. Em 2013, tivemos outra catástrofe também em Petrópolis, região serrana do Rio, diversas mortes. Em 2016, na região dos Lagos, também com diversas mortes. Aí 2018, 2019, no Rio de Janeiro, né, com algumas mortes, mas com catástrofes que desalojou diversas pessoas. Em 2020, no Rio e na Baixada Fluminense, inclusive com diversas mortes também, pessoas perderam o que tinham, o pouco que tinham. Em 2022, Petrópolis volta a sofrer outra chuva forte com mortes, desabrigados, né? Em 2023, em São Gonçalo agora, né? Em 2023, fevereiro, tivemos também chuvas fortes, as pessoas perderam suas casas, perderam seus móveis e alguns perderam a vida. Então, veja bem, aí qual é a solução que se discute, né? Que as autoridades estão discutindo? Temos de colocar sirene no Rio de Janeiro. A grande solução que o prefeito Eduardo Paes, nos seus mandatos anteriores, foi: vamos colocar sirene. Colocou sirene tal, e aí avisa, aí é do tipo assim: olha, vai chover, vocês que se danem, só estamos avisando. O problema não é da chuva, o problema é político, o problema é que se coloca, né, como solução avisar a população: saia que vem chuva. Ora, me desculpe, isso não é solução, isso é enganar a população tem de perceber que ela tem direitos, tá? Ela tem direito de ter uma vida digna, ela tem direito a ter uma casa, ou seja, para os ricos tudo, para os pobres sirene, seja para avisar que vem chuva ou a polícia. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV e hoje eu vou falar sobre a jornada da mulher moderna, que vive impactos e exigências sociais. Isso causa exaustão mental e física. Eu vou citar alguns sinais e sintomas para trazer para uma reflexão. Observe se você apresenta falta de concentração, cansaço excessivo, dores pelo corpo, dificuldades de memorização, alteração no humor, dificuldade de realizar tarefas cotidianas, pessimismo, autossabotagem, má alimentação e perturbação no sono. Precisamos olhar para a nossa jornada para sentirmos como estamos caminhando por ela. Muitas vivem na fantasia da Mulher Maravilha. Vamos autorregular para melhorar a nossa autoestima, mas não exigências até a exaustão. Isto adoece. Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Não dance o tango da mentira e da morte.
mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Meus amigos, Brasil, temos que colocar o que importa realmente, o principal e não o secundário, ficar discutindo detalhes ali na internet ou onde seja. O principal. O Brasil é uma vergonha nacional e mundial. É uma vergonha nacional porque simplesmente qualquer cidadão não pode ter orgulho daquilo que assistiu no dia 8 de janeiro. Bandos de vândalos e terroristas invadindo a Praça dos Três Poderes e a omissão completa das polícias militares e também de militares das Forças Armadas, todos pagos por nós. Quem financiou aquilo? Quem fez aquilo? Quem estava por trás daquilo? Mais uma lambança militar. Mas essa grande lambança militar no Brasil não vem de hoje. Só nos últimos tempos temos a famosa lambança de 64. Um golpe estrangeiro, empresarial militar, que buscou uma contra-revolução antinacional e antidemocrática que chega a nossos dias, com essa bagunça toda, porque são os mesmos, os herdeiros daquele, com pseudamente a mesma ideologia, que na verdade é o interesse americano, interesse imperialista mundial ocidental, que fez toda aquela lambança de 64, com milhares de mortes, assassinatos, tortura, uma vergonheira. Uma vergonheira no Araguaia, quando mataram uma série de jovens desarmados, uma vergonheira nos cárceres, quando estupraram mulheres, estupraram mulheres, mataram pessoas, cortaram pessoas em pedaços, uma vergonheira completa. Isso não vem de hoje. Nós já tivemos Canudos, tivemos o Contestado, em que os papéis de alguns militares, de cúpulas militares brasileiras, foram vergonhosos. E até mesmo a independência com Cochrane, matando centenas de pessoas desarmadas, civis, no Maranhão, pseudamente ajudando o príncipe estrangeiro Pedro I a fazer a independência do Brasil. Então a nossa vergonha e dependência do imperialismo já vem desde aí. Desde uma tropa imperial inglesa e de bucaneiros matando centenas e milhares de brasileiros no Maranhão e outros lugares. Vergonha mundial, porque é evidente que qualquer país civilizado, quando vê o que fizeram os brasileiros recentemente, a última lambança militar, eles ficam naturalmente horrorizados e acham uma vergonha. Aquele bando correndo pela Praça dos Três Poderes, depredando quadros, depredando patrimônio nacional, sob a omissão completa de militares e a omissão completa das PMs. E quem eram aqueles? Os pobres coitados, pagos, que viajaram para Brasília financiados, encarregados de fazer aquela lambança. E pior ainda, no final de contas, traídos, porque depois de toda a lambança, quando deveriam entrar os militares, não entraram. Então, aqueles pobres, infelizes, pagos, desesperados, talvez por dinheiro, comendo, tomando churrasquinho e com internet grátis na frente dos quartéis, aqueles pobres coitados foram traídos pelos generais que os deixaram na mão no último momento. A mesma traição que fizeram no Araguaia, Canudos e toda a lambança na história do Brasil. Cúpulas mal educadas, traidoras, que traem a si mesmas e ao povo brasileiro nas horas decisivas. Uma vergonha nacional e mundial. Alguma coisa está fora da ordem ou canção desesperada. Enquanto canto este poema, em alguma esquina de alguma rua, de algum bairro, de alguma cidade do Brasil, um negro está sendo assassinado. Enquanto escrevo este poema, em algum lugar deste país, uma mulher está sendo espancada brutalmente
por algum cidadão acima de qualquer suspeita. Enquanto digo este poema, nos bancos das igrejas de algum bairro de uma cidade brasileira, uma criança é violada por um homem de boa vontade. Enquanto leio este poema, em alguma favela, no alto de algum local rico e bem cheiroso, homens, mulheres, crianças, negros, pardos, mulatos, estão sendo mortos por policiais que só querem nos proteger e as nossas propriedades. Enquanto rezo este poema, em qualquer canto do Brasil, acima de todos, um George Floyd brasileiro, um João Alberto americano, é asfixiado violentamente por toda a nossa omissão cruel e hipócrita. Enquanto a poesia não consegue sequer respirar. Falaremos hoje sobre Graciliano Ramos de Oliveira, que nasceu em Crebângulo, distrito de Alagoas, em 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 1953, com 60 anos. Foi romancista, cronista, contista, jornalista, político, tradutor e professor. Escreveu vários romances e editou em 1938 sua obra-prima Vidas Secas. O seu estilo, com realismo crítico, retrata a realidade do sertão, os problemas sociais comuns no Brasil e uma coisa muito importante, ele sempre destacando a exploração do homem. Sua principal característica era o regionalismo. Em 1936 foi preso como comunista, mas uma coisa inacreditável, vítima do autoritarismo da ditadura do governo Vargas. Ele não teve julgamento, ele não foi acusado de nada e ficou preso 11 meses, né? Mas durante esse período ele escreveu um livro muito importante, que o nome do livro é Angústia, e publicou estando na prisão. Então esse livro é tão especial que alguns críticos consideram como precursor do existencialismo, porque o autor, né, o Graciliano, ele explana toda a sua angústia existencial na prisão. Luiz Mário, petroleiro. Até que enfim temos boas notícias a dar a vocês. A Petrobras abre concurso público para 373 vagas de técnicos industriais, administração, enfermagem, segurança do trabalho e respectivo cadastro de reserva. Aproveitem a oportunidade, pense em petroleiro. A outra boa notícia é que vai ser investido 432 milhões de reais em mais de 50 projetos sociais, projetos socioambientais. Inscreva seu projeto, entre no site da companhia e faça sua inscrição. Não perca essa oportunidade. A outra notícia que nos mexe com o nosso coração, de petroleiro e de cidadão brasileiro, é a Petrobras e a Transpetro investindo nas pessoas e no salvamento, e no resgate, no apoio às prefeituras e à população do litoral paulista, que sofreram com fortes chuvas e desabamento de encostas. A Petrobras está lá atuando de mais diversas formas, fornecendo combustível de aviação, heliponto, infraestrutura predial. Ficamos um tempo afastados da área social e agora estamos retomando com muita força. A população paulista merece nossa atenção e nosso apoio. E comerciante, o industrial, o prestador de serviço da região, não se aproveite para aumentar preços. Por favor,
Vamos nos respeitar enquanto brasileiros. Ou os militares que sequestravam ou ligados aos sequestradores ficavam com essas crianças, ou eles entregavam essas crianças para alguma família ligada a eles. Na Argentina, esse manual pregava que crianças, ao nascer até uns 4 anos, 5 ou 6 anos, poderiam ser adotadas por outras famílias. Acima dessa idade, eles achavam que não poderiam ser mais adotadas porque, olha só a crueldade da coisa, essas crianças já estariam contaminadas à subversão com o comunismo. Então, a orientação era matar essas crianças. E aqui no Brasil, com uma ditadura tão cruenta quanto foi a nossa, num território tão grande, não se fala nisso. Todo dia eu ia lá na rodoviária, voltava. E nesse dia, quando eu saí, que cheguei, tinha acontecido isso. O exército tinha matado minha mãe, carregado o irmão meu e a irmã minha, que sumiu também, na mesma época. Para aumentar a repressão, 11 crianças, entre bebês e adolescentes, filhos de guerrilheiros e de camponeses que simpatizavam com o movimento contra a ditadura militar, foram sequestrados pelas Forças Armadas. Na região do Araguaia, houve essa mesma orientação de pegar os filhos dos guerrilheiros lá da região do Araguaia e matar. Só que os militares lá não tiveram coragem de fazer isso. Aqui no Brasil, a ditadura não é branda, é sanguinária, é cruenta, fez e desfez como quiseram as coisas. Tem isso e tem muito mais que a gente precisa estudar, investigar. Salve, gente, sou Sérgio Ricardo, do Bahia Viva. Nós estamos aí diante de mais uma mortandade de peixe na Baía de Guanabara. A quantidade de peixe é tão grande que já atingiu aqui várias praias da Ilha do Governador, do Fundão, e chegou até o cais do Porto do Rio, tá? No centro da cidade do Rio de Janeiro, aquela região ali também do Museu da Manhã. O que acontece é que nós não temos um monitoramento ambiental efetivo por parte dos órgãos ambientais do Estado e das prefeituras. Esse monitoramento ambiental ele é obrigatório pela legislação ambiental brasileira e, se ele acontece, não há publicidade dos dados, dos resultados que são coletados dessas amostragens, né? Além disso, é fundamental ter a participação dos pescadores artesanais nesse processo de monitoramento ambiental, porque os pescadores conhecem os locais, as indústrias, as empresas, os pontos de despejo de esgoto, onde está vazando o chorume dos lixões aqui na região metropolitana. Então, a participação dos pescadores nesse monitoramento ambiental ele é fundamental. Fora isso, os órgãos ambientais vão ficar correndo atrás sempre do óleo já derramado. Além disso,
O Movimento Bahia Viva está organizando uma conferência participativa da Baía de Guanabara, que ocorrerá em Paquetá no dia 19 de março de 2023, né? Uma escuna, uma barqueata. Atenção! Roubaram o seu celular. Daqui a alguns instantes, uma quadrilha vai estar aplicando golpes bancários na sua conta, te causando enorme prejuízo. Não dá tempo nem de você avisar o banco. Portanto, não espere ninguém te defender. Defenda-se você mesmo. Corra para o primeiro celular ou computador disponível. Se a sua plataforma for Android, coloque android.com/find. Em seguida, login e senha. Vai aparecer então apagar dispositivo. Clica aí que você vai apagar todo o seu celular, todos os aplicativos. Se a sua plataforma for iOS, você vai colocar iCloud.com. Em seguida, login e senha. Localizar iPhone, tem uma etapa a mais. E aí, apagar dispositivo. Você vai limpar completamente a sua plataforma e o bandido não tem como aplicar o golpe. Defenda-se você mesmo. E em caso de dúvida, procure o Procon no site Procon SP. Se compro feijão, me falta arroz. Se compro arroz, me falta açúcar. Sou mais um nessa muvuca. Quando tudo tem, me falta gás. Ainda bem que os vizinhos ajudam. Que vida maluca. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Confusão o povo evita. Dinheiro pra gente é assim, que nem visita, tchau. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico. Confusão o povo evita. Dinheiro pra gente é assim, que nem visita, tchau.